Olá, eu me chamo Edson, estou cursando Ciências Biológicas na Unimontes, Universidade de Montes Claros, e hoje a gente vai estudar um tema muito importante para o nosso corpo, o sistema respiratório. E antes de começar, eu já quero deixar uma pergunta rápida aqui. Vocês já perceberam, né, que a gente respira o tempo todo, mas a gente quase nunca pensa nisso, que é tão automático, né, que a gente não pensa tanto. A respiração é um processo automático, né, mas ela é essencial para a nossa vida. E por meio dela, que o nosso corpo ele recebe o oxigênio, que é fundamental para a produção de energia nas células e faz a eliminação do gás carbônico, que é uma substância que o corpo ele não precisa. Agora imagina ficar alguns minutos sem respirar. É impossível, né? Algumas pessoas elas treinam, fazem treinamentos específicos para ficar um tempo sem respirar, mas é pouco tempo, não chega a ser horas e horas, não ninguém consegue. A respiração é essencial. E é por isso que hoje a gente vai entender como funciona o sistema respiratório e quais são os seus órgãos e por que eles é tão importante para a nossa saúde. E quando eu vou explicando um pouquinho, vou deixar uma imagem para vocês observarem de como é o funcionamento, alguns órgãos mais importantes do sistema respiratório, para a gente falar um pouco sobre. Então, a gente vai conhecer os órgãos que fazem parte aqui do sistema. Primeiro a gente tem o nariz e a cavidade nasal, que funciona da seguinte forma: o ar ele entra pelo nariz, onde ele é filtrado pelos pelos, né, pelos aqueles pequenos pelos que tem no nosso nariz, além de ser aquecido e umedecido. Isso é importante para proteger o pulmão, a proteção do pulmão. Depois, o ar ele passa pela faringe, que é um canal que liga o nariz à laringe, e em seguida temos a laringe, que além de permitir a passagem do ar, também é responsável pela produção da voz. E por isso que conseguimos falar. E é por essa forma que a gente consegue falar. Aí logo depois vem a traqueia, que é um tubo que conduz o ar até os pulmões. Ela possui estruturas que ajudam a manter esse caminho sempre aberto. A traqueia ela se divide em dois tubos, chamados brônquios, que entram nos pulmões. E dentro dos pulmões, esses brônquios eles se ramificam em estruturas menores, chamadas de bronquiolos. E agora a gente vai chegar em uma parte muito importante, que são os alvéolos pulmonares. Os alvéolos são pequenas estruturas em forma de saco, onde acontece a troca de gases e neles que o oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico sai do sangue para ser eliminado. Então, ou seja, é nesse momento que o nosso corpo ele realmente respira de verdade. Outro elemento importante é o diafragma, que é um músculo localizado abaixo dos pulmões. Quando o diafragma ele se contrai, o ar entra nos pulmões. Isso é chamado de inspiração. E quando ele relaxa, o ar sai. Isso é chamado de expiração.
Esse movimento, ele acontece o tempo todo. Você sempre está inspirando e expirando o tempo todo. Só que, como é automático, a gente não tem essa percepção o tempo todo. A gente percebe, mas já é desde quando a gente nasce, a gente sempre faz esse movimento, né? Eu vou mostrar agora alguns exemplos do nosso cotidiano, né? Agora a gente vai trazer alguns exemplos do nosso dia a dia, que é primeiramente quando a gente pratica exercício físico. Algum exercício físico, como correr, jogar bola, qualquer tipo de exercício físico, a nossa respiração ela fica mais rápida, né? A gente precisa respirar mais rápido, porque está praticando algum esporte, algum exercício. Isso acontece por quê? Porque o corpo ele precisa de mais oxigênio para produzir energia, a energia que o nosso corpo está precisando. Outro exemplo também é quando a gente está gripado. Quando a gente está gripado, o nariz ele fica entupido. E isso dificulta um pouco a entrada do ar. Mostrando como o sistema respiratório ele é tão importante. Que a gente fica com... Até dá uma falta de ar. Quando a gente está gripado, a gente só consegue respirar por um lado do nariz ou pela boca, mas a gente usa mais o nariz. Também existem algumas doenças que afetam o sistema, como a asma. A asma, ela causa a inflamação nas vias respiratórias, dificultando a passagem do ar e causando a falta de ar. Aquela que a gente chama normalmente a chação no peito e a tosse, entre outras doenças também que inclui o sistema respiratório, a bronquite e a pneumonia, que também prejudica a respiração. Ela causa um dano à respiração, dá uma prejudicada. Por isso, a gente tem que cuidar da nossa saúde respiratória. É essencial porque a gente precisa respirar o tempo todo. A gente nasce, né, respirando e a gente precisa para a vida toda sempre estar ali cuidando do sistema respiratório. E algumas atitudes elas são importantes para esse cuidado, né? Que é o que? Evitar cigarro, que danifica muito o pulmão. Praticar exercício físico, não precisa ser uma corrida ou praticar futebol, uma caminhada no dia a dia também já ajuda bastante. Todos os dias, né, você faz uma caminhada, tem que praticar exercício físico, manter o ambiente limpo, ventilado e beber bastante água, que esses é um dos principais cuidados que a gente tem que ter, não só para o nosso sistema respiratório, mas para a vida toda, para o nosso corpo também. Aqui tem mais uma imagem, né? Como vocês podem ver na imagem, todos esses órgãos eles trabalham junto para garantir que o oxigênio ele chegue até as células do nosso corpo. Observem como os pulmões possuem várias ramificações internas. Isso aumenta a área de contato e torna a troca de gases mais eficiente. Então, para finalizar, né, a gente vai relembrar os pontos principais da aula de hoje. O sistema respiratório é responsável por garantir a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, certo?
ele é formado por órgãos como nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Além disso, as estruturas como os alvéolos e o diafragma, eles são essenciais para o funcionamento da nossa respiração. Sem esse sistema, o nosso corpo ele não conseguiria produzir energia necessária para sobreviver, para ter o funcionamento correto e a gente conseguir sobreviver, né? O sistema ele é tão correto, ele é tão perfeito que vai de órgão por órgão, né? Começa primeiro com o nariz, depois passa pela a respiração, ela passa pela faringe, laringe. Então, o sistema respiratório, né? Todo o nosso corpo ele é perfeito. E sem esse sistema, a gente não consegue sobreviver, não consegue ter energia para praticar as coisas que a gente faz no dia a dia, algum tipo de esporte. Então, por isso que ele é tão perfeito. E agora eu queria deixar uma pergunta, mas é como se fosse uma pergunta, mas também uma reflexão, né? Porque, como a gente viu na aula sobre o sistema respiratório, a gente sabe, acho que todo mundo sabe, que esse sistema respiratório ele é importante, ele é essencial para a nossa vida. E nos tempos de hoje, né, não só hoje, mas antigamente também, muita gente ainda mantém os hábitos ruins, né, que prejudica o sistema respiratório nosso, que é uma coisa que é essencial para a nossa vida, para a gente ter uma vida saudável, ter uma vida longa. E as pessoas ainda continuam prejudicando, né? Usando cigarro. Hoje em dia tem algumas leis que não permitem que não fume em local fechado e tal, mas ainda algumas pessoas fumam perto e não só prejudica elas, né, que estão ali se prejudicando, fumando ou fazendo alguma outra coisa que vai agir diretamente e prejudicar o sistema, mas também as pessoas que estão ao seu redor, não só pessoas que elas não conhecem, mas ali filho, esposa, neto, né? Aquelas pessoas de idade que costumam fumar cigarro de palha ou aquele fumo que compra no mercado, aquele fumo preto, não só o cigarro branco, né? Então, é essa pergunta. Se o sistema respiratório ele é tão importante para a nossa vida, porque muitas pessoas ainda mantêm esses hábitos de uso de cigarro que prejudica diretamente esse sistema. Então, é deixar essa pergunta, essa reflexão, para que a gente pense um pouco mais nisso e a gente tem esse hábito, né, esse vício. Eu sei que eu não fumo, nunca fumei, mas para algumas pessoas é um pouco mais complicado. Eu tenho familiares, algumas pessoas que têm esse hábito, né, tem esse vício e a gente sempre fala para parar, mas tipo, a pessoa relata, né, que é muito difícil e o vício ele é muito difícil sair. Se não tiver muita força de vontade, né, só depende da pessoa, mas alguém tem que estar ali ajudando também, tentando, mas no mais é isso. Queria deixar essa reflexão para finalizar esse vídeo e no mais é só. Queria agradecer e até a próxima.